Nós temos tentado nesses dias, irmãos, lidar com esse seminário da família, trazendo alguns fundamentos que essa casa já trabalha. Na verdade, a gente vem corroborar com aquilo que já está sendo construído aqui. E de alguma maneira também algumas denúncias proféticas são feitas. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias Deus fala que o espírito de Elias, ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É importante a gente conhecer esse movimento, porque para entender essa restauração familiar através do espírito de Elias, então a gente vai precisar se reportar lá a história de Elias, para entendermos melhor e podermos fazer a devida aplicação. Elias foi a pessoa que Deus usou para trocar um governo espiritual. Ele nasceu nos dias que Baal, ele era o governo espiritual de Israel naqueles dias, sustentado por uma mulher chamada Jezabel, uma rainha. E Elias foi a pessoa que destronou esse principado de Baal. Quando ele coloca em choque, ele levanta um altar para Deus, e os profetas de Baal levantam um altar para Baal, e ele põe em choque o altar que receber fogo e consumiu o sacrifício. Esse então é Deus. E nós conhecemos a história que os profetas de Baal se retalharam e Baal não respondeu, e Deus veio e lambeu com fogo todo o sacrifício. E aquele dia Elias mudou o governo espiritual. Só que a Jezabel física, aquela mulher, aquela rainha, não foi Elias que a derrubou. Quem a derrubou foi um homem chamado Jeú. Queremos dizer com isso que quando a Bíblia diz que o profeta Elias, ele vai restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ou seja, ele vai restaurar a família. Elias significa um movimento profético que prepara um caminho para que uma realidade física aconteça. Quando Jeú derruba de fato e mata Jezabel no físico, é porque os céus profeticamente já se havia sido mudado pelo profeta Elias. Por isso que o próprio Jesus diz que João Batista era o Elias que havia de vir. Por quê? Porque Elias veio com um movimento profético, preparando um caminho para que o reino de Deus físico, na pessoa de Jesus Cristo, pudesse chegar na terra. Quantos entendem o que estamos querendo dizer? Um movimento de liberação profética acontece antes que o reino venha manifestar no físico. Por isso que o próprio João Batista foi que olhou para Herodes e disse: essa mulher não é sua, essa mulher é do seu irmão, e isso lhe custou um preço. Por quê? Porque aquela mulher Herodias, ela se movimentava no mesmo espírito de Jezabel, que trabalha contra a configuração familiar do padrão de Deus. Por isso Deus, algumas denúncias proféticas são liberadas, movimentos de oração proféticos são liberados para que nós possamos ser de fato e de verdade as nossas casas, os nossos lares atingidos na prática apalpável, ou palpável. Porque a guerra contra Jezabel não tem a ver com aquela mulher despirocada da igreja. Não, a guerra contra Jezabel é uma guerra de altares. Às vezes quando a gente vê uma mulher muito, sabe, tem mulher assim, eu não sei quem lembra, a gente soltava pipa antigamente, as pipas tinham umas rabiola grandes, e quando a rabiola às vezes desatava, caía da pipa lá em cima, aquela pipa ficava assim. Tem esposa que fica igual aquela pipa, que perde a rabiola, elas são assim meio alvoroçadas, e a gente diz: oh, essa mulher é Jezabel. Muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, não é. E às vezes ainda a gente costuma dizer: olha, e o marido, meu Deus, é um homem tão bom.
não tem boca para nada, é um homem pacífico. Muitas vezes ele não é pacífico, muitas vezes ele é passivo, porque ser pacífico é um atributo do Espírito de Deus. Agora, ser passivo é um atributo de Satanás, é uma versão falsa do pacífico. E muitas vezes esse homem é um passivo, e os mesmos espíritos que prendem esse marido num cativeiro de passividade são eles mesmos que ativam essa mulher para tomar posicionamentos que não é dela. Mas na vitrine sai aquela esposa mandona, e a gente olha e quer. É importante conhecer o transfundo espiritual de um cenário. Na maioria das vezes, como um conselheiro familiar, eu posso lhe dizer que na igreja, 70% dos casos, o grande problema não está no cônjuge que todo mundo acha que é, ou está o grande problema. Porque nós precisamos entender como o movimento do Espírito se move. Há uma realidade, às vezes, na estética, naquilo que a gente vê, que comunica algo, mas o transfundo não é o mesmo. Marta e Maria, elas vivem duas realidades muito idênticas na estética, mas o transfundo não era o mesmo. Marta, ela tem um movimento altamente manipulativo. Seu irmão Lázaro estava doente, e doente ali Lázaro. Marta sabe que Jesus estava perto daquela cidade, da aldeia de onde ela morava, e ela manda um torpedo de alto nível de manipulação, e chega um recado para Jesus. Marta manda dizer que aquele a quem tu amas está doente. Ou seja, se você não vir visitar, é porque você não ama. Esse tipo de torpedo, pastora recebe muito. Familiares fazem isso com você. Tem movimentos que fazem você se sentir culpado. E Marta envia esse torpedo de manipulação dizendo: sabe aquele a quem tu amas, ele está doente. Se você não for agora visitá-lo, você não o ama. Só que Jesus, que não caminhava debaixo desse espírito, mais acima, leva 4 dias para voltar. E quando ele entra na aldeia, 4 dias depois, Lázaro já havia sido morto, já tinha morrido, estava enterrado. E quando ele chega, Marta vem e libera uma palavra e diz: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta estava censurando a Jesus e transferindo culpa para Jesus. Passou um período de tempo ali, Maria chega. E Maria diz exatamente a mesma frase, na Bíblia está igual, inclusive a vírgula: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que Maria estava na lei do reconhecimento. Maria, adoradora, estava dizendo: mestre, se meu irmão escolhesse morrer um dia, que o Senhor estivesse aqui, eu tenho certeza que não tinha acontecido isso. As duas disseram exatamente a mesma frase, mas estavam em espírito antagônicos. Porque a nossa alma é altamente manipulativa. Por isso tem coisas que parecem ser piedosas na aparência, mas não são no espírito. Esse silêncio está me assustando, pastor, mas agora eu já vou embora mesmo. Mas é tão importante, irmãos, discernirmos o espírito. Quando o apóstolo João disse: provai os espíritos, não está falando de discernir espíritos demoníacos, mas em que espírito a pessoa vem conversar com você. No espírito de autopiedade, no espírito de autocomiseração, no espírito de prepotência. Em que espírito ela está vindo? Jesus discernia quando um fariseu perguntava para aprender, ou quando um fariseu perguntava para colocá-lo à prova. Nossa alma,
é altamente manipulativa. Nós podemos fazer coisas que são inteiramente bíblicas e que não surtem um efeito de Deus. Já falei para casais sobre transparências. E marido e esposa chegam em casa, quando ele descobre o peso espiritual e os riscos espirituais que corre em estar escondendo coisas e ter uma prática escondida do seu cônjuge. Muitas vezes ele chega em casa e despeja aquela confissão sobre o seu cônjuge. E aquilo resulta num problema seríssimo. E às vezes vem conversar comigo e diz: pastor, como está na Bíblia, eu vim para a luz, eu confessei. E o resultado foi totalmente adverso. Normalmente, a pessoa confessou porque queria se desvencilhar daquele peso, porque descobriu que o demônio podia pegar a vida dele, então confessa. Uma confissão que o Espírito Santo vem junto é aquela que você libera com um sentimento profundo de restituir a pessoa que foi lesada. Não basta só fazer uma coisa esteticamente bíblica, é preciso estar no espírito da Bíblia. Quantos estão comigo? Caminhar no Espírito de Deus para ter com você os recursos de Deus agindo. Algo pode ser, ao aparentar, muito piedoso, mas não é na sua essência. Ninguém orava mais do que os fariseus. Ninguém. Mas Jesus viu que o espírito com que ele se apoiava, inclusive para orar, não era um espírito que tinha a natureza de Deus. Por isso que um dia, quando os próprios discípulos quiseram derramar fogo do céu, Jesus pergunta: não sabeis vós de que espírito sois? E o Senhor está nos adestrando para esses dias. Por quê, meus queridos? Porque nós vivemos dias difíceis. É tão importante atentarmos para as coisas físicas que acontecem hoje, para termos uma noção de que isso é altamente indicativo sobre as coisas espirituais. Você já percebeu hoje quantas coisas tem que a gente já não sabe mais se é verdadeiro ou se não é? Na nossa casa tem um negócio chamado aparador, aquilo, amor. A Lulu comprou um buquê de rosas lindo. Todo mundo acha que é natural, mas não é. Não é. Porque hoje se faz coisas, a gente olha determinadas frutas, às vezes em lojas, chega a pegar para ver se é de verdade ou não é, porque aquilo é tão perfeito. E isso é um indicativo. Por quê? Porque nós estamos aproximando dos dias do anticristo. E o anticristo, irmãos, ele não vai vir com chifre, não. Ele vai vir com uma realidade, como algo tão Cristo. Tão Cristo. Que inclusive a Bíblia diz que se os dias não forem abreviados, muitos serão, até os escolhidos. Então são dias que discernir o que é e o que não é, talvez hoje sejam os nossos maiores desafios. Compreender as guerras que estamos vivendo hoje. Você já percebeu? Alguém me disse outro dia: pastor, a igreja perdeu o poder, porque não cai mais nenhum endemoniado na igreja. E nós, quem tem mais tempo de fé aqui sabe, nós vivemos tempo que expulsava a capetada para tudo quanto é lado. Por que não cai hoje endemoniados? Porque os demônios hoje não são demônios que caem no chão, irmãos. São demônios de intelectualidade, são demônios de ideologias, são demônios de pensamentos, são demônios que esfriam a nossa fé, acelera a nossa razão, rouba a nossa contemplação. São demônios que não tem mais a ver com o outro, mas comigo.
Quem aqui tem mais de 5 anos de fé? Levanta a mão. Uau! Não há dúvida que você conhece Jesus mais hoje do que há 5 anos atrás. Não há dúvida que tem mais Bíblia na sua vida hoje do que há 5 anos atrás. Não há dúvida que tem mais maturidade na sua vida hoje do que há 5 anos atrás. Agora deixa eu lhe perguntar, está mais fácil orar hoje ou há 5 anos atrás? Está mais fácil jejuar hoje ou há 5 anos atrás? Precisamos entender as guerras que temos hoje. Não são demônios que caem no chão. São demônios que lutam na nossa própria mente. Um dia Jesus expulsou demônios de um homem que os discípulos tentaram expulsar e não conseguiram. E eles perguntam para Jesus, por que não conseguimos expulsar os demônios desse homem? E Jesus diz, por causa da pequena fé de vocês. E depois Jesus continua dizendo, essa caça de demônios, ela não sai a não ser com jejum e oração. Então a igreja passou a pensar que se fizer jejum e oração, ganha poder para expulsar demônios. Mas essa não foi a resposta inicial de Jesus. A resposta inicial de Jesus é que vocês não expulsaram por causa da vossa pequena. Logo, a jejum e a oração que ele estava propondo era para destruir a incredulidade que estava neles, e não necessariamente para expulsar o demônio do outro. Jesus estava dizendo em outras palavras, jejua e ora, e quando você arrancar a casta que está em você, então você vai ter poder para arrancar a casta que está nele. As guerras nossas hoje são diferentes. E essas guerras, irmãos, estão passando dentro dos nossos lares. São essas guerras que pai e mãe hoje escutam um filho de 10, 12, 13, 14, 18 anos, 20 anos, e ter pensamentos e conversas de desinteresse sobre Deus e a Bíblia, e você e eu não sabemos como fazer e como lidamos com isso. Só que eu estou falando sozinho ou algo está comunicando você? São tipos de guerras que nós precisamos conhecer as armas. Por quê? Porque as armas que nós tivemos um dia nos deu vitória, não são suficientes para nos dar vitória hoje. Então, para mim, seria muito mais valioso se eu pudesse dizer, eu vou ungir essa água aqui quando você tomar seu casamento. Irmão, se isso desse certo, eu fazia um copo bem grande e mergulhava dentro. Mas essa não é a realidade. Essa realidade é outra hoje. Agora eu posso te dizer com toda certeza, e sei que você vai concordar comigo, por maiores que seja a guerra, por maiores que sejam os combates, o nosso Deus não diminuiu. O nosso Deus é poderoso tal qual. O nosso Deus ainda é o general de guerra que não perde batalhas. Um dia, Israel estava em guerra contra os filisteus. Acho que sim, filisteus. E amedrontados, chegaram uma hora que não tinham o que fazer. Eles tiraram uma arca de dentro do templo e colocaram no meio do exército, no meio do arraial. E agora se sentiram encorajados e começaram a gritar e fazer festa. De maneira que o exército inimigo ouviu e disse, ai, 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 vamos perder a guerra, porque o Deus deles está no meio deles. E alguém lá no arraial dos inimigos do exército disse, não, gente, não se apavora não. Vamos lá, vai apanhar eles, o Deus deles e todo mundo. E de fato foi isso que aconteceu. Avançaram contra o exército de Israel, derrubaram todo mundo, e ainda pegaram a arca da aliança e levaram para o arraial dos filisteus e colocaram dentro do templo de Dagom. E os sacerdotes de Dagom, no outro dia, quando abriram as portas do templo de Dagom, a estátua de Dagom estava caída diante da arca com os pulsos quebrados. Arrumaram Dagom de volta. No outro dia os sacerdotes entraram lá, a estátua de Dagom estava caída diante da arca, com os pulsos quebrados e o pescoço quebrado. Deus estava gritando, não pense que vocês perderam a guerra, porque eu enfraqueci. A despeito de Dagom, ele não pode fazer nada contra mim, não tem autoridade contra mim. A respeito de Dagom, Dagom não tem chance comigo. Se vocês alinhar, não querer só botar a arca aí na frente de vocês, mas no coração, vocês vão conhecer o Deus que trabalha a favor.
Deus estava dizendo: eu não perdi meu poder com Dagom, vocês é que não alinharam as suas vidas com vocês. Comigo, melhor dizendo. Então, ao tempo, irmãos, Deus não enfraqueceu. Dagom ainda está. Quando os pulsos foram quebrados, Deus estava dizendo: ele não pode fazer nada contra. Quando quebrou o pescoço, estava dizendo: ele não tem autoridade contra mim. Então Davi depois se encarrega de trazer a arca novamente. E talvez hoje seja exatamente isso que estamos fazendo, reorganizando, se realinhando, para sermos vencedores em nossas guerras e nossos combates. Amém? As nossas casas, sermos casas fortes no Senhor. Gostaria de pedir de você abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali um homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, e árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Vou repetir o versículo, a primeira parte do versículo 8. Versículo 9. E o Senhor fizera brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comer. Capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Uau! Te damos graças, Senhor, e nos abrimos para o Teu Espírito e para a Tua Palavra. Vem, Senhor. Vem, Pai, e liberta-nos, Senhor, de todas as cadeias, de toda a corrupção espiritual que queira roubar as Tuas verdades na mente do Teu povo, Senhor. Manieta, Deus, amarra, Senhor, todos os algozes, todos o exército do inimigo. Libera-nos, Senhor, para ouvir e receber de Ti a Tua palavra, o Teu alimento, que nos faz forte, Senhor, que nos faz forte para a guerra, que nos faz forte para a batalha. Manifesta-te, Pai, o Senhor dos exércitos. Levanta trincheiras sobre esse lugar, ó Deus. Nós te pedimos, pela graça e o favor que há no amado, no nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito e a palavra se manifestem em nosso meio para a Tua glória. Quando nós olhamos para Gênesis, talvez aqui esteja uma das maiores realidades espirituais, que fala com o meu dia, com o seu dia, com o dia da sua casa, hoje, agora. Importa pensarmos sobre isso. O que fez o primeiro homem e a primeira mulher, a primeira casa, o primeiro casamento, a primeira família cair da graça de Deus, entrar num lugar de morte? Qual foi o motivo? Foi e ainda é o mesmo motivo que faz um casamento e uma família cair da graça de Deus hoje.
entrar em lugar de morte hoje. Importa dizer e pensarmos sobre isso, por quê? Porque o que aconteceu no Jardim do Éden, lá em Gênesis, expressa exatamente a realidade que eu e você hoje vivemos, agora, nesse instante, como indivíduos e principalmente como família em nossa casa. Porque o que decidiu que a queda do homem no Jardim do Éden, a queda daquele casal, foi o que eles decidiram comer. Enquanto eles estavam sendo alimentados pelo cardápio de Deus, viviam e eram fortes. E o dia que decidiram comer do cardápio sugerido pela serpente, morreram e caíram. E essa realidade espiritual não mudou até hoje. Sua casa, minha casa, está de pé ou cai, está em vida ou em morte, dependendo do que ela escolhe comer. Quem alimenta a sua casa, decide o futuro dela. Quem alimenta os seus filhos e os meus filhos, decide o futuro deles. É por isso que quando Deus tira o seu povo do Egito, a primeira coisa que Deus faz é mudar o cardápio deles. O primeiro discipulado do povo de Deus, quando sai do Egito, era passar a comer do cardápio de Deus. Por quê? Porque no Egito, a Bíblia diz que eles se alimentavam de alhos e cebolas. E quando Deus tira ele do Egito, Deus diz: eu não só tiro você do Egito, como eu mudo o seu cardápio. Sua comida a partir de hoje não é mais do Egito, sua comida a partir de hoje cai do céu. E isso é uma sombra de uma realidade espiritual, que Deus estava dizendo: se Ele me libertou do Egito, já não é mais o Egito que me alimenta. Se Ele me libertou do Egito, já não é mais do Egito que me dá de comer. Se Ele me libertou do Egito, é um cardápio do céu que alimenta-me agora. Mas a serpente está aí, todos os dias, tentando fazer agradável aos olhos e desejável de comer um cardápio que ela estabeleceu, que comendo o homem, comendo a mulher, então cai, a casa inteira cai junto. E nós bem sabemos que houve um dia em que aqueles homens, o povo de Deus, saiu do Egito e eles enjoaram do pão. Houve um fastio daquela comida. E alguns chegaram a dizer: o cardápio no Egito era mais variado. E outros disseram: nós queremos carne para comer. E Deus falou: vocês querem carne? Então tá certo, eu vou dar carne para vocês. E Deus ainda fala: só que eu não vou só dar um dia, não, 2. Eu vou dar 30 dias a fio carne para vocês. E vou dar carne até sair pelos vossos narizes. É assim que está escrito. Porque até hoje, Satanás, ele quer decidir o cardápio da nossa casa. Aquilo que decidimos comer. Por quê? Porque já diz os nutricionistas. Os nutricionistas dizem que você é aquilo que você... Ok. E essa é uma lei física que se aplica 100% na lei espiritual. Nós somos aquilo que comemos. Quem alimenta a nossa casa, quem influencia o comportamento da nossa casa, quem determina o estilo e o modo de viver da nossa casa. Quando que Eva começou a comer do alimento, ou começou a comer do fruto proibido? O dia que ela mordeu? Não. Quando ela se abriu para o diálogo com a serpente, ela já começou a comer do fruto proibido. Por quê? Porque a serpente teve a capacidade de fazer Eva ter uma ideia errada sobre Deus.
uma ideia errada. O espírito da fofoca tem esse poder. Mulher, o que falou Deus? Que você não pode comer nada aqui? Não, de todas as árvores eu posso comer, mas da que está no meio do jardim não posso comer, porque certamente morreremos. Não é bem assim. Não, certamente não morrereis. Na verdade, Deus se colocou essa regra, porque se você comer, você vai ser igual a Ele. E Eva colocou em xeque o caráter de Deus. Ou melhor, a serpente colocou em xeque o caráter de Deus. E Eva comeu aquilo. Deixa eu te dizer. Quando Eva passou a pensar diferente a respeito de Deus, Deus mudou. Deus mudou. Mas na mente de Eva, Deus já não era mais o mesmo. O espírito da fofoca, ele faz exatamente isso. Imagine, saio eu daqui, e amanhã você pergunta, pastor Everaldo, você conhece bem o pastor José, ele pregou aqui, conhecia, mas olha, vou falar uma coisa, não é uma pessoa confiável não. Cara, é assim. No momento seguinte, eu não mudei, mas na sua mente, eu já mudei, não sou o mesmo. Quando comemos do cardápio que não é de Deus, já não vemos Deus da mesma forma como Ele realmente é. Por isso, a serpente cabe nos alimentar e dar de comer, para olharmos para Deus e pensarmos de uma maneira que Ele não é. Quantos lembram da parábola do talento? A 1, 2 e 5, aquele enterrou o talento. Quando o seu Senhor vem tomar conta, prestar conta, o que ele diz? Ele diz assim: Senhor, enterrei o seu talento. Por quê? Como eu sei que o Senhor colhe aonde o Senhor não semeia, e o que o Senhor corta onde o Senhor não planta, fiquei com medo e enterrei o talento. E o seu Senhor diz: se eu colho onde não semeio e corto onde não planto, então meu juízo sobre você vai ser em conformidade com isso. Você vai perder até mesmo aquele que você te enterrou. Por quê? O medo fez ele ter um pensamento errado sobre o seu Senhor. Quando ele diz: como eu sei que o Senhor colhe onde não semeia e corta onde não planta, aquele homem estava dizendo: Deus, como o Senhor exige coisas de mim que o Senhor não colocou dentro de mim, então eu fiquei com medo. E ele diz: esse teu pensamento errado sobre mim é que vai determinar o seu fim, não eu. Quantos entendem o que estamos falando? Os nossos pensamentos errados sobre Deus é que determina o nosso próprio fim, não Ele. Adão pecou, e Deus diz: Adão, onde você está? Deus não diz: Adão, o que você fez? Deus diz: Adão, onde você está? Senhor, eu ouvi os teus passos, eu vi que eu estava nu, fiquei com medo e me escondi. Cara, você se escondeu porque você estava nu? Você viu que você estava nu e foi esconder de mim? Você viu que você estava nu hoje? Eu vejo você pelado há quanto tempo? Pensa que eu não conheço as suas mazelas? Hoje você conheceu, quando ela veio para fora, mas eu já conheço desde antes dela manifestar, e eu já te amei e te chamei mesmo assim. O que doeu no coração de Deus não foi o que Adão fez, o que doeu no coração de Deus foi Adão faltar ao lugar de encontro. O que dói no coração de Deus até hoje não são necessariamente as coisas erradas que fizemos, mas porque quando erramos, saímos do nosso lugar de encontro. Por isso que hoje Deus não está aqui para dizer sobre o que você fez de errado. Deus está aqui para dizer: não falte o lugar de encontro. Porque eu não senti falta do fruto que não estava na árvore. Eu senti falta foi de você, Adão. Até hoje, uma casa cai ou fica de pé, dependendo
do que ela está comendo e quem a alimenta. Um dos maiores símbolos do Antigo Testamento, que representa a perda da salvação, se é que a salvação pode se perder, foi Esaú. Esaú, irmãos, a Bíblia diz que ele chega em casa cansado, atarefado, e quando ele olha para o seu irmão Jacó, ele estava fazendo um guisado. Uau! Costelinha de porco com barbecue, uma coisa assim que brilhou longe, aquele vermelho. Ele disse: por favor, me dá um pedaço disso. Dá ou não dou, mas eu negocio. O que você quer? Em troca, eu quero seu direito de primogenitura. Uau! Não pense que Esaú não sabia o que significava um direito de primogenitura, porque ele sabia. E ele diz: do que me adianta, cansado como eu estou, do que me adianta o direito de primogenitura agora? Do que me adianta ter o meu nome escrito no livro da vida? Do que me adianta ser templo do Espírito Santo? Do que me adianta a garantia que eu vou ressuscitar dentre os mortos? Do que me adianta a eternidade? Se o meu desejo, o meu apetite agora não é atendido, do que me adianta isso? Se eu não posso tocar esse prato de comida. Por favor, pense comigo. Você acha que em condições naturais alguém trocaria um prato de comida pelo direito de primogenitura? Ele estava só com fome, mas ele estava em casa. Dali a meia hora estaria com uma outra comida na sua mesa. Por que isso aconteceu? Porque Deus estava dizendo: o que você escolhe comer, decide se você acessa o que o primogênito Jesus tem para você, ou se você pede aquilo que ele tem para você. Deus estava dizendo: o que aconteceu no jardim do Éden não mudou. O que você escolhe comer, decide se você vive ou se você morre. Abraão colocou a sua posteridade presa, cativa, por 430 anos dentro do Egito, porque desceu ao Egito para comer. Quando havia fome na terra, foi comer do Egito, e Deus falou: porque você desceu para comer do Egito, então sua posteridade vai ficar escrava no Egito por 430 anos. Deus estava dizendo: o que você decide comer, o que a sua casa se alimenta, decide se ela vive ou se ela morre. O jardim do Éden, a experiência de Adão e Eva é tão atual para mim e para você, como se o Gênesis tivesse acontecido hoje. Estamos falando de coisas espirituais, para pessoas espirituais. Em um dos eventos mais fortes na Bíblia, fala de Daniel. Oh, Daniel. Quando Nabucodonosor invade Israel e invade Jerusalém e leva todo Israel cativo para dentro da Babilônia, aquele homem tinha uma inteligência política muito forte. Ao invés de matar, não, ele deixou os pobres, os analfabetos lá e levou a grande maioria. E quando chegou dentro da Babilônia ainda, ele manda recrutar os intelectuais, os belos, os fortes, e ele diz para um homem: recruta homens jovens, fortes, inteligentes, porque esse povo é um povo muito inteligente. Eu quero que eles comam e bebam na mesa do rei da Babilônia, desfrutem dos manjares da mesa do rei e bebam no vinho da mesa do rei da Babilônia, e sejam adestrados na cultura da Babilônia. Daniel e mais 3 jovens diz o seguinte: chamou o homem que estava recrutando, disse: por favor, eu gostaria de lhe fazer um pedido. Ainda que os meus irmãos judeus selecionados vão comer os manjares da mesa do rei da Babilônia e beber do vinho da mesa do rei da Babilônia, eu gostaria que eu e esses meus 3 amigos pudéssemos só tomar água e comer verdura.
E aquele homem disse: Daniel, você é um cara bom, mas eu não posso atender o seu pedido. Porque quando o rei passar para fazer uma inspeção, vai ver que vocês estão mais finos, mais frágeis, e isso vai dar problema para mim. Daniel disse: segura, então vamos fazer algo por 10 dias só. Dentro de 10 dias o rei não vai passar. Experimenta. Ele falou: ok, por 10 dias faremos isso. E naqueles 10 dias, quando acaba, que aquele inspetor passa, ele olha: uau, você, Daniel, e esses 3 jovens são os mais fortes, os mais robustos. Uau, porque decidiram que não iam comer da mesa do rei da Babilônia e nem beber do vinho da mesa da Babilônia. Mas deixa eu dizer algo para você. A grande promessa de Canaã era uma terra que emana leite e mel. Deus não ressalta o quanto de ouro ou petróleo que tinha na terra. E olha que tem muito petróleo ali. Deus disse: é uma terra que emana leite e mel. O que essa terra tem para dar para você de comer é a minha grande promessa. Só que há uma realidade para a terra de Canaã, há uma realidade para o Egito e há uma realidade para a Babilônia. Temos na Bíblia 3 referências espirituais muito fortes: Egito, Canaã e Babilônia. Egito fala do homem, da mulher sem Deus, sem salvação. Babilônia fala do homem e da mulher de Deus fora da terra da promessa. Comer do Egito fala das coisas proibidas. Comer da Babilônia fala das coisas permitidas, mas que te rouba do propósito original. Um dia eu fui fazer uma desintoxicação alimentar com uma profissional do ramo. De segunda a sábado, quase morri. Porque segunda-feira, 3 vezes ao dia eu tinha que ir no restaurante dela. Era um restaurante natural. E tomava um suco de melancia. Segundo dia, sei o que, na quarta-feira tive que fazer uma cura interior. Tomei um óleo, um negócio lá. Quando chegou no final do primeiro dia, dor de cabeça já explodindo. No outro dia não aguentei, fui lá, disse: por favor, as toxinas gritando. Eu disse: não dá para tomar um comprimido para dor de cabeça. Sabe, a oração da irmã Neuza, a Neusaldina. Digo: deixa eu tomar uma Neusaldina, por favor. E aquela mulher, ela falou algo tão forte, pastor. Ela disse: não, pastor, não pode você tomar nenhum tipo de analgésico, porque desintoxicação tem que passar pela dor. Uau! E ela disse: pastor, você precisa melhorar o seu paladar. Ter um paladar saudável. Disse: como eu faço isso? Começa rejeitando aquilo que rouba o paladar saudável. Como assim? Assim, eu tenho uma coisa que é o pior veneno para o paladar saudável. O que é? O queijo quente, ela falou. Lasanha, pizza, evita isso, porque isso é o maior inimigo do paladar saudável. Mas aquilo me chamou a atenção, pastor. Porque eu já fui no médico e já vi gente ir no médico. O médico tira o café, tira o açúcar, tira a gordura, tira o sal. Não vejo um médico dizendo tirar o queijo. Porque queijo é comida da Babilônia. Não são coisas proibidas. São coisas que roubam o paladar saudável. O que você lê, o que você assiste, o que você bebe com seus olhos, com seus ouvidos, que não está no campo do proibido, muitas vezes do permitido, rouba o teu paladar saudável para a verdadeira comida. Quando você entende o que estamos falando nesse lugar? Porque aquilo que você come decide se a sua casa vive ou se ela morre. Deixa eu dizer algo. Sabe por que Daniel rejeitou
os manjares da Babilônia. Porque quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, ele levou todos os utensílios do templo. Os utensílios sagrados, pastor. A bacia do sacrifício. A taça do vinho. Dos cerimoniais de redenção. Quando ele olhou aquilo na mesa do rei da Babilônia, ele disse: não posso tomar nessa taça. Seu utensílio sagrado. Das bebidas e dos manjares do Senhor. Eu não posso ver passar por uns utensílios sagrados os manjares da Babilônia, o vinho da Babilônia. Você entende? Você que é músico, por exemplo, você entende isso? Você que é músico, que acha que pode tocar num barzinho, porque é a sua profissão, cara, você é o utensílio sagrado, por você não pode passar vinho da Babilônia. Ainda que para outros dá, mas para você, você é o utensílio sagrado. Talvez ainda que seja permitido, rouba o teu paladar saudável, te rouba do propósito. O anjo visita a mãe de Sansão, esposa de Manoá, e diz: você vai ter um filho de propósito. Ela chega em casa empolgada, falando para o marido. O marido já é racional, o marido não se empolga tanto com a visão do anjo. Mas o marido pensa: uau, se esse garoto é um garoto de propósito, ele tem um jeito de viver diferente, precisa saber de Deus como criar esse garoto. Se o anjo voltar, me chama. E aconteceu que o anjo voltou e ela chamou o marido. E o marido perguntou, o Manoá disse: como será o modo de viver desse garoto? Ele não explicou como tinha que criar o garoto. Ele disse: a mãe não poderá comer isso, a mãe não poderá beber aquilo, porque o que você escolhe comer decide se seus filhos são de propósito ou não. O que nós escolhemos comer, o que assistimos, que influencia a nossa casa. Estamos intoxicados de quê? Eu imagino, pastor, que Daniel, com aqueles 3 discípulos, eu acredito que no andar daqueles anos, alguns discípulos daqueles 3 podem ter chegado a Daniel e dito: Daniel, tem alguma coisa errada, esse nível de consagração, não sei se vale a pena. Nossos irmãos estão aí comendo na mesa do rei manjares. Cada vez que acontece uma coisa boa para nós, acontece para eles também. Cada vez que tem uma censura sobre nós, tem sobre eles também. A gente não tem vantagem nisso. Quando vem aumento para nós, vem para eles. Quando vem desconto para nós, vem para eles. Porque é exatamente assim. Enquanto você se consagra, escolhe comer do Senhor, ao invés de se abrir para os manjares da mesa do rei da Babilônia. Não tem diferença com aquele que não se consagra. Não tem diferença com aquele que se separa. Você olha, o que vem para ele vem para você, o que vem para você vem para ele, até vir a cova dos leões. Até vir a fornalha. Porque uma hora a fornalha chega, uma hora a cova dos leões chega, aí vem um corte entre aquele que come da verdura e toma da água e aquele que se abre para os manjares da Babilônia. Porque uma hora a cova dos leões vem, uma hora a fornalha vem. Como famílias, talvez precisemos dar uma reformulada no cardápio da nossa casa, para que sejamos fortes. Porque a Babilônia, ela muda a identidade das pessoas. Todo mundo que chegou na Babilônia, Nabucodonosor mudou o nome. E é tão interessante que Daniel teve seu nome mudado para Belsazar. Um dia, um rei da Babilônia, já o 3º rei, a partir de que Daniel chegou. Daniel já estava velhinho na Babilônia, largado,
Um dedo escreve na parede e aquele rei fica apavorado. A mãe do rei diz: não se preocupa não, meu filho. Seu pai já teve esse tipo de problema aí. Teve esse tipo de problema, um sonho, mas tem um camarada aí que teu pai deu valor, você não deu muito não. Um tal de Daniel, ele conhece, sabe, ele tem um espírito dos deuses, ele sabe os enigmas. Então aquele rei chama Daniel e faz uma pergunta. Está na Bíblia assim: és tu ainda o mesmo Daniel? E Daniel disse: passou 3 reis, mas a Babilônia não mudou minha identidade, porque eu não me alimento dela. Eu não como da Babilônia. Quem me alimenta é o céu. Porque o que a nossa casa come, ela se torna forte ou se torna fraca. Ou ela vive ou ela morre. Até hoje, essa realidade espiritual não mudou. E temos sido desafiados a mudar. Só que a desintoxicação passa pela dor. A desintoxicação passa pela dor. Sabe o filho pródigo? Quantos lemos do filho pródigo? Qual é o estágio final do filho pródigo? O diabo leva ele ao extremo. E qual é o extremo? Desejar comer a comida do porco. Porque o diabo, ele leva ao extremo. E quando aquele filho cai em si, que ele volta para casa, quando ele chega em casa, o pai diz: entra, meu filho, tem um cordeiro que eu fiz para você comer, porque o teu alimento é cordeiro, o teu alimento não é comida de porco. Deus estava dizendo, o jardim do Éden não mudou. Aquela realidade espiritual ainda hoje deixa nós morto ou vivo, dependendo de com quem estamos nos alimentando, quem influencia a nossa casa. A identidade, Babilônia muda a nossa identidade. Quando eles voltaram da Babilônia para reconstruir Jerusalém, está no capítulo 13 de Neemias. Está escrito que Neemias olhou e os filhos deles, pastor, estavam com dificuldade de se comunicar dentro de Jerusalém, porque falavam um pouco asdodita e falavam um pouco judaico. Já não tinha mais aquela linguagem. Sabe, eu viajei ano passado várias vezes para os Estados Unidos. E eu ia pregar para brasileiros. E é interessante os filhos dos brasileiros lá, que eles falam um pouco inglês, um pouco em português. Quando eles voltaram da Babilônia, eles não tinham o idioma correto judaico, falavam um pouco asdodita, um pouco judaica. Exatamente a nossa geração de filhos hoje tem uma linguagem um pouco do reino de Deus, um pouco de fora do reino de Deus. Porque a Babilônia os alimentou por muito tempo, mas o Senhor está remodelando o cardápio dos nossos lares. Por quê? Porque a sua casa foi chamada para ser a casa do pão. A casa do pão. E o diabo quer decidir o cardápio da sua casa. A Babilônia quer decidir o cardápio da sua casa. Por isso que quando Jesus tem o primeiro embate com Satanás, o diabo diz: transforma essa pedra em pão e come. E Jesus disse: não, isso deu certo com o primeiro Adão, mas comigo não deu, diabo. Você não decide o que eu como, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do nosso Deus. Uau! Precisamos voltar a alimentarmos os nossos lares, as nossas casas. Por isso que muitos dos nossos filhos hoje sabem o nome de cada demônio, cada vampiro que tem dentro de um pacotinho da Elma Chips, mas não sabe quem é Isaías, não sabe quem é Jeremias. Precisamos reorganizar o nosso cardápio, porque o jardim do Éden, irmãos, ele não mudou. É uma realidade espiritual concernente ao homem, não a Adão, somente lá no Éden. Por isso que Jesus diz: comei de mim, alimentai-vos de mim.
estamos sendo desafiados a mudar o cardápio. Agora, por favor, não vá para casa arrancar o celular, nem o tablet da mão do seu filho, nem desligar a televisão do seu marido e nem da sua esposa. Não, não faça isso. Muda o cardápio na sua vida. E uma hora você começa a exalar. Sabe por quê? Que o leão não comeu Daniel? Porque leão come carne, mas Daniel cheirava verdura. Ai, ai, ai. Deixa eu dizer algo para você. Deixa eu falar isso para a sua vida. Gênesis, quando o homem peca, o homem cai, Deus dá uma sentença para a mulher, uma para o homem, uma para a terra e uma para a serpente. E diz para a serpente: agora você vai comer do pó da terra. Eu acredito realmente que aquela serpente devia ter asas e agora ela vai comer do pó da terra. Isso em Gênesis. Apocalipse, a Bíblia fala de um dragão. E a Bíblia diz: esse dragão é a serpente do jardim do Éden. Uau! O que aconteceu? Em Gênesis era uma serpente. Em Apocalipse era um dragão. Por quê? Porque se alimentou do quê? Do pó da terra. Da onde que Deus fez o homem? Do pó da terra. Mas depois soprou da sua glória. E agora ele não era pó da terra. Agora era um homem que carregava a glória de Deus. O diabo come pó da terra que não tem glória. Mas homem e mulher que se alimenta. Cadê a minha Bíblia? Está aqui. Que se alimenta da palavra, que se alimenta daquilo que é do céu. Ali tem glória. Não alimenta a serpente. Não é comida de serpente. Porque Deus também me degusta. Mas Deus diz: não seja morno. Porque se você for morno, o jardim do Éden não mudou, irmãos. Estou há quase 1 hora aqui falando exatamente a mesma coisa. Porque se essa semente cair em nossos corações, ela muda não só a história da nossa casa. Não somos comidas de serpente. Vamos precisar mudar o cardápio da nossa casa. A sua casa foi chamada para ser a casa do pão. Sabe, se você embebeda uma esponja de café, quando você aperta, sai café, né? Obrigado, eu sou muito inteligente. Se você embebeda uma esponja com água ou com leite, quando espreme, sai leite. Se você está embebido dessa palavra em momentos de apertos, uau, ela que vai vir para fora. Mas se é o Big Brother que me alimenta, ou os outros programas que eu nem sei, quando não aperta, Deus quer mudar o nosso cardápio. Sua casa será chamada casa do pão. Em nome de Jesus Cristo. Seus filhos são filhos da terra que emana leite e mel. Por isso, igreja, fique de pé um pouquinho comigo. Se eu achar algo aqui. Quantos sabem a respeito, quando a Bíblia fala em Cântico dos Cânticos, a respeito de Cristo e a igreja? Eu gostaria de que abríssemos rapidamente ali. Capítulo 4 de Cântico dos Cânticos. Eu gostaria que o Ministério do Louvor viesse aqui comigo, por favor.
queremos orar. É Deus que vem mudar o nosso cardápio, porque, irmãos, há um fastio que precisa ser arrancado, e há uma fome que precisa ser introduzida. Capítulo 4, Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, versículo 11, versículo 7, é Cristo falando para a igreja, diz assim: tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Versículo 11, os teus lábios, noiva minha, destilam mel e leite, se acham debaixo da tua língua. Eu nem sabia que na Bíblia falava sobre beijo de língua. Que pouca vergonha. Mas Cântico dos Cânticos fala de Cristo e a igreja. Igreja, dos teus lábios destilam leite e mel. Quando a Bíblia diz: eu tenho para você uma terra que emana leite e mel. A igreja é a terra que emana leite e mel. Por isso somos chamados a nos alimentar dele, para dar de comer dele a uma nação que está faminta. Casa do pão. Apocalipse capítulo 3. Pode acreditar que dessa vez é verdade. Diga para o seu irmão do lado: eu duvido, mas vou acreditar. Capítulo 3 de Apocalipse. Eu gostaria que pudéssemos ler juntos, porque essa palavra é para cada homem, para cada mulher que está aqui, que mora dentro de uma casa ou apartamento. O Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele ceará comigo. Aleluia! Abre a porta da sua casa e deixa ele alimentar a sua casa. Quem estabelece o padrão de comportamento da tua casa, quem estabelece o padrão de pensamento da tua casa, do que a nossa casa come, disso ela vive, disso ela morre. Essa noite especificamente, Deus está aqui, e o meu pedido não é de que Deus venha mudar o nosso cardápio. Quem tem que mudar o cardápio somos nós. O meu pedido é: Deus, arranca o fastio e abre uma fome, um paladar saudável, porque queremos nos alimentar de Ti, Senhor, porque não estamos no Adão caído, estamos no Cristo ressuscitado, o pão da vida. A tua casa será a casa do pão, a tua casa será chamada a casa do pão. Seus filhos são de propósitos, filhos de propósito, filhas de propósito. Uma coisa mais impactante que tem para mim é que eu olhei a quantidade de jovens adultos que tem aqui. Uau! Jovens que vão transferir o cardápio do Senhor. Uau! Jovens, sabe, irmãos, estamos sendo desafiados. Estamos sendo desafiados. Eu gostaria que nós pudéssemos ministrar um pouquinho ao Senhor. Colocar a nossa vida diante do Senhor. Dizer: Deus, ai, alimenta a minha casa, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a mudar o nosso cardápio. Não queremos ser alimentados pelas coisas desse mundo, nem pela comida da Babilônia.